No vídeo de hoje nós vamos ter dois assuntos. Em primeiro lugar, eu vou dar uma explorada no tema emprego público, inspirado pelo meu ex-colega de faculdade, Dr. Márcio Postman, atualmente presidente do IBGE. Depois nós vamos analisar também quantas anda a economia norte-americana sob a ótica do varejo. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, não sei se é verdade ou não, mas contam algumas línguas aqui do país que os índios lá da Amazônia têm um grande zelo pela preservação da sua floresta. Então, quando eles vão fazer uma intervenção na natureza, segundo contam essas línguas, eles pensam o seguinte: o quanto vai impactar essa mudança que eles vão fazer nas próximas 10 gerações? Bom, não é fora de lógica, fora de propósito esse pensamento, que eu não sei se é verdadeiro ou não. Alguém me esclareça nos comentários. Mas a questão é a seguinte: seria muito bom, mas muito bom mesmo, que esse tipo de mentalidade valesse também para as autoridades públicas do Brasil. Desde o início do ano, quando começou o atual governo liderado por Luiz Inácio da Silva, o Poder Executivo vem falando em aumentar o número de cargos públicos, em fazer concursos para empregar mais gente. Olha, pessoalmente eu não vejo que um país deva funcionar dessa maneira, ou seja, assume um novo comando de poder e dentro da perspectiva de gestão está simplesmente a aumentar o número de servidores. Isso, evidentemente, se acontecendo, aumenta o custo do Estado, que quem paga esse custo somos nós, os contribuintes. Então, se nós fazemos concursos para preenchimento de vagas no setor público, de acordo com aqueles critérios estatutários hoje, temos que pensar mais ou menos que um funcionário contratado por essa modalidade, ele vai receber em média 20 anos de salário e mais também a sua aposentadoria, que deve durar pelo menos mais 15 ou 20 anos, ou seja, 40 anos de folha de pagamento, como eu falei, pago pelos impostos brasileiros. Gente, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado nesse momento, só estou afirmando que existe essa repercussão e ela tem que ser muito bem pensada. E aí, meu ex-colega de economia lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Márcio Postman, atribui a ele a promessa de maior concurso da história do IBGE. Segundo a revista Focus Abril, ele está planejando uma grande contratação desse Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que atualmente conta com nada mais nada menos 11 mil servidores. Temos que destacar o seguinte: 7 mil são de quadro temporário, como por exemplo aquelas pessoas que fizeram censo ano passado ou que estão fazendo pesquisas específicas nesse momento, e 4 mil no quadro permanente. A dúvida que fica: esses concursos, eles vão ser feitos para o quadro permanente ou para o quadro temporário? E aí tem uma grande diferença. Se forem para o quadro permanente, vale aquilo que eu falei, pelo menos 40 anos de folha de pagamento. Em média, 40 anos, pode ser mais, pode ser menos. Um tempo de efetivo exercício da função pública e mais depois a aposentadoria. Porém, gente, acho que tem uma saída de meio termo ou mais inteligente. Olha, eu penso, aí sim eu vou firmar minha posição, que emprego público deve ser gerado na medida que haja necessidade. Acabando a necessidade, encerrando a demanda por aquele tipo de serviço, essa vaga deveria ser extinta. Então eu defendo claramente que não haja estabilidade no setor público. Algumas pessoas tentam relativizar isso, dizendo que algumas funções carecem ou necessitam de estabilidade, mas eu não vou chegar a questionar isso nesse momento, que não é o pano de fundo. O pano de fundo é o seguinte: como diriam os índios, que eu não sei se diziam ou não, nomear pessoas com estabilidade do emprego significa, em média, 4 décadas de folha de pagamento, necessária ou não. O que é o meio termo? Ao invés de fazer isso, o governo atual tem todo o direito de ser governo, de cumprir suas propostas de trabalho, mas fazer isso de uma forma que não comprometa as próximas gestões, especialmente se não forem do mesmo pensamento político, do mesmo raciocínio de gestão pública. Então que façam seus concursos, mas de provimento temporário. Aí eu não teria tanta oposição, mas generalizar concursos públicos para empregos vitalícios com estabilidade, toda aquela coisa, acho isso uma sacanagem com o Brasil, mais notadamente com quem paga impostos. Nós já sabíamos que a carga fiscal vai aumentar e vai aumentar muito de acordo com a disposição do próprio governo federal e dos parlamentares.
E situações como essa vai gerar, no médio, especialmente no longo prazo, mais confusão ainda, menos sustentabilidade da receita pública, que vai demandar por mais impostos. Então é bom nós estarmos de olho nessa situação, nos prevenirmos e insistirmos. Quer contratar? Tudo bem, faz parte do programa de governo, dentro, evidentemente, das condições orçamentárias, faz concursos de provimento temporário, não permanentes. Aí, se houver algum erro em relação a essas contratações, pode ser consertado tudo no futuro. Se não, renova-se contratos ou se faz novos concursos de provimento temporário para não comprometer, pelo menos estruturalmente, as contas públicas aqui do Brasil. O segundo assunto, gente, agora então a gente sai do Brasil, vamos lá para os Estados Unidos. Estão falando tanto de uma recessão que está chegando lá na América do Norte, só que os indicadores mais sensíveis ao nível de atividade lá não mostram queda. Eu venho comentando nos últimos dias a questão do seguro-desemprego, os pedidos iniciais de seguro-desemprego lá que falam que vão disparar, mas nunca disparam, ficam sempre no mesmo patamar. A taxa de desemprego lá está baixíssima, mas da onde que vem essa perspectiva de que os Estados Unidos iriam entrar numa brutal recessão ou num pouso de desaceleração econômica? Pessoalmente eu não sei, tem muita fofoca no mercado, isso aí interessa sim, a instabilidade interessa sim para quem trabalha com especulação, mas aqui nós temos um outro indicador muito interessante, muito pouco usado, que revela se uma economia, especialmente no caso a norte-americana, está realmente capengando ou mantém sua vitalidade. Eu me refiro a um índice chamado Red Book Johnson, que mede o crescimento das vendas ponderado ano a ano, usando como base de consulta os 9.000 principais varejistas daquele país. E o que vem apontando esse indicador que é divulgado semanalmente? Vamos pegar as 5 últimas semanas. Semana do dia 17 de outubro, alta de 4,6% das vendas. Depois, 24 de outubro, crescimento de 5%, 31 de outubro, 5,3%, e agora 7 de novembro, esse índice ainda manteve um crescimento, mas desacelerado, de 3,1%, ou seja, bem inferior que as semanas anteriores, mas podem haver vários motivos para isso. O fato é o seguinte, o índice Red Book ele vem crescendo incessantemente há várias semanas. E isso mostra, pelo menos, em termos efetivos, que não há nada realmente sólido, realmente consistente, que diga que a economia norte-americana está perdendo vitalidade, está caminhando para uma recessão. Pode ser, uma ponderação que eu faço é que a inflação por lá ela anda mais alta do que os padrões tradicionais, inclusive mais alta que os padrões brasileiros. Mês passado, o índice de preço deles foi a 0,4%. O nosso ficou quase a metade disso. Em tais circunstâncias, pode inspirar o Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, a aumentar juros. Mas aí tem uma outra análise que nós fizemos aqui no Fora de Curva semana passada, que eles estão sendo muito criteriosos na questão da alta de juros. Normalmente, quando uma economia está aquecida ou quando uma economia está inflacionada, em grande parte dos lugares isso é quase um sinônimo, se aumenta a taxa de juros até para refrear o crescimento, a elevação de preços. Só que tem uma coisa bem atrás dos Estados Unidos que está beliscando a hegemonia desse país no mundo chamado China. A China, desde os anos 90 até antes disso, vem crescendo de forma absurda, de forma muito acelerada. Nos últimos anos, esse crescimento vem se arrefecendo, não só em função da maturação econômica chinesa, mas também da competição, tipo uma corrida maluca, onde todos os pilotos fazem suas travessuras para impedir que o outro chegue na frente. Mas essa corrida maluca faz com que Estados Unidos, para defender seus interesses hegemônicos, tome a iniciativa de alguns embargos em relação à China. Não só, vamos falar a verdade, em termos econômicos, mas especialmente por conta de manifestações de expansionismo territorial chinês, mas serve para a economia também. O fato é o seguinte, o país que for o mais rico do mundo é o que vai ter mais dinheiro para queimar em armas perigosas. E quem tem mais armas tem hegemonia militar.
É isso que os norte-americanos querem evitar, como eu falei no vídeo da semana passada, e por conta disso eles estão sendo bem mais criteriosos na hora de definir uma alta da taxa de juros pela elevada atividade econômica e inflação mais alta que o desejável também. Acredito que isso vai ficar ainda por bons meses e não vejo sinais efetivos de que a economia estadunidense vai entrar no processo recessivo. Por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos assuntos abordados no Fora de Curva de hoje. E se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento do vídeo com a sua rede de contatos. E as pessoas que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço convite para inscrição. E só para encerrar, um bom final de dia a cada um de vocês. Um forte abraço, até breve, tchau!